Hello everybody, ready to start? E aí pessoal, tudo bem? Prontos para começar? Então, bora lá para mais uma aula de inglês. Espero que vocês estejam indo muito bem, tá? E aí aqui nós temos a continuação da voz passiva. Nós fizemos na aula anterior a parte 1 e eu separei para vocês agora, para nós fecharmos esse assunto, a parte 2. Exercícios daí para vocês treinarem, né, homework, lá na page 170, lá na página 170, combinado? Then we have passive voice, part 2. E aí vamos lá. Relembrando então, a nossa estrutura você vai ter o sujeito, este daqui é o ponto-chave, students. Então, aqui é o ponto mais importante para vocês, para voz passiva no caso. Por quê? Porque o verbo to be, ele tem que estar no mesmo tempo do verbo principal da ativa. Então, aqui sempre vai ter alteração. Aí aqui é o nosso verbo principal da frase. E esse verbo principal, ele sempre vai estar no particípio. Ou seja, o que nós apelidamos, né, de terceira coluna. Aquela famosa tabela de verbos que vocês têm, que vocês já estão estudando desde o sempre. Então, aquela tabela de verbos, ela é importante, sim. Esta parte aqui, algumas frases na voz passiva aparecem e outras não, tá? Então, nós temos aqui o by e o pronome oblíquo, objective pronoun. Só relembrando com vocês, se você tem na ativa o pronome I, na passiva ele vem para me. Se você tem he na ativa, ele vem na passiva para him. Lembramos? Então, é a mesma estrutura, é a mesma frase em outros tempos, ok? O que nós temos? Olha aqui o tempo verbal, present perfect tense. Esse tempo, bem importante. Então, ele está dizendo lá, he spoke in French. Ele falou francês, tá? Este daqui, que é o nosso tempo perfeito, ele vem para a voz passiva também no tempo perfeito. Olha lá, é o verbo to be no present perfect. Então, French has been spoken by him. Francês tem sido falado por ele. Ó, o verbo principal na terceira coluna. Coloquei aqui no mesmo tempo. Essas duas frases, elas estão no mesmo tempo verbal, present perfect. Só coloquei porque vocês vão se lembrar que para he, she, it usamos has e para as outras pessoas nós vamos usar have. Então, they have spoken French. Eles têm falado francês. E para passive voice, nós teremos que French has been spoken by him. Francês tem sido... Opa, a teacher colocou they lá, né? Então, aqui também é they. Spoken by them. Alright? Then we have... que nós temos? Past perfect. Past perfect, lembram? Tem o had, mais o verbo principal na terceira coluna. E aí... eles tinham falado francês. Como que vai para a passiva? Francês tinha sido falado por ele. French had been spoken by him. Lembrando, você pode abreviar o has, você pode abreviar o had. Coloquei por extenso para vocês se lembrarem bem dos tempos verbais. Then we have modal verbs. Aí aqui nós temos os verbos modais. Essa parte é hiper mega fácil. O que você tem?
o verbo modal com o verbo principal da frase. Quando você vai para passive voice, o que você vai fazer? O verbo modal e o verbo to be. Olhem lá. Look, he can speak French. Ele pode falar francês. Né? A ideia de can é expressar o quê? Que ele é capaz, ele é hábil. Então, he can speak French. French can be spoken by him. Francês pode ser falado por ele. He could speak French. Ele poderia falar francês. E aí o que vai ser? French could be spoken by him. Francês poderia ser falado por ele. Then we have, he may speak French. Ele pode falar francês. French may be spoken by him. Francês pode, há possibilidade, é possível ser falado por ele. Then we have should, né? O should dá ideia do que pra gente? Should, ele dá ideia de suggestion, recommendation, conclusion, né? Então, he should speak French. French should be spoken by him. Olha lá. Ele deveria falar francês. Francês deveria ser falado por ele. Alright? Estudantes, vou pedir para vocês assim. Lá na page 163, lá na página 163, vocês têm uma tabela todinha dos tempos verbais, tanto na ativa quanto para voz passiva. Combinado? Então, um beijo, fiquem bem, tá? E aguardo vocês para a próxima aula.